Eu estava pensando esses dias sobre amizade. Esse assunto retomou a minha vida de uma certa forma. E aí eu fiquei pensando sobre algumas amizades que são convenientes, assim. E não convenientes no sentido de busca de interesse. Convenientes porque elas existem por conta de um contexto. No início da vida a gente é levado a criar relações ali no primeiro fundamental, no ensino médio, no fundamental 2. E essas amizades, elas existem dentro desse contexto escolar. Com o passar dos anos, essas amizades elas vão se tornando um pouco mais abrangentes no sentido de abraçar mais sua vida, assim. Mas elas existem por conta do contexto escolar. Então você pode ir em aniversário, você pode viajar com esses amigos. E no ensino médio, essas amizades elas ganham ainda mais força porque a gente está passando por momentos de hormônio, né, de emoções, primeiras paixões e tudo. Então essas amizades elas se fortalecem porque é como se existisse um universo particular ali fora a relação familiar e outros contextos, né? E pode ser que também existem essas relações fortes em outros grupos. Então você pode estar no ensino médio fazendo um curso, tá no ensino médio, no fundamental, e faz um teatro, faz uma natação, e aí você vai estreitando essas relações. Quando a gente cresce, né, e fica mais adulto, eu percebo que existe um esforço para essas amizades permanecerem. Existe um esforço, porque eu acho que a amizade, para ela existir, você precisa se esforçar em relação à vida. Assim. Então, às vezes você está trabalhando, entrando numa faculdade, teve filho, casou, e aí, para você continuar fortalecendo essas amizades, você precisa se abdicar, às vezes, de um tempo livre que você tem para estar com aquele amigo, existir ali para ele, além, hoje em dia, principalmente além do online, né? Você precisa estar para essa amizade nas banalidades, em conversar coisas bobas, em, nos momentos difíceis, nas alegrias, nas conquistas. Essa amizade, ela precisa pulsar ali, né? Senão, não acontece. E aí o que acontece, o que acaba tornando os adultos muito sozinhos. Existe uma ideia de que a família ela é muito importante. Então, se você está construindo uma família, o seu namorado, seu marido, noivo, eles são de extrema importância. Todo o resto não interessa. E aí você foca nisso. Só que a gente sabe que relações, elas vão e vêm, né? Elas vêm e vão. Então, quando você acaba rompendo com essas pessoas que você está tentando construir, quem que sobra? As amizades. E aí, se você não fortalece isso, se você não cultiva essas amizades, elas não vão gerar frutos, né? Eu estava vendo agora a final do BBB e eu me emocionei muito com a relação da amizade durante todo o programa, mas principalmente no último dia, da relação de amizade com a Ana Paula. Mais uma vez, é uma amizade que ela se tensiona dentro de um contexto muito específico e ela ganha uma força muito diferente, né? Só as duas, ou os três no caso, né, com o Juliano, vão saber o que é estar ali naquele momento. Então, porque é muito raro você encontrar esse tipo de fidelidade, né, que a Milena fala, esse tipo de eu quero ter uma amizade que me defenda, sabe? Até de mim mesmo, eu penso. Eu complemento. Quando eu era mais novo, uma das orações que eu fazia para Deus, quando eu era bem novinho, era pedindo amizade. Eu acho muito lindo, né? Essas relações de amizade, essas relações que elas só existem, né? Elas não precisam dessa força. Porque eu acho que quando você precisa falar, já complica. Eu acho que tem que falar. Não quer dizer que não tem que falar. Mas você cobra, né? É complexo. Eu acho que as amizades elas passam por outros tipos de cobrança, assim, não de atenção. A atenção é o que faz a amizade existir. Se você não está dando atenção a essa pessoa, talvez ela não exista. E aí, voltando para essas relações de conveniência, que ela parece existir para a pessoa se situar e colocar naquela pessoa que ela está tendo algum tipo de relação, no sentido de amizade, um peso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa super brincalhona. Sempre rio com todo mundo, sou super agradável. Só que isso me traz um ônus de, às vezes, as pessoas não me respeitarem, de certa forma. Ou eu achar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou sempre naquele limiar de brincadeira. Então, não quer dizer que as pessoas não te respeitam. Quer dizer que as pessoas estão agindo conforme você age com ela.
Só que aí você encontra um tipo de amizade que ela te coloca num lugar onde você consegue ou percebe que pode começar, através dessa amizade, criar um limite. Ó, não gostei. Ó, comigo não. E aí a outra pessoa que tá ali, ela fica sem entender porque que com ela tá se criando essa situação, sendo que sempre foi dessa forma. Não existe uma conversa, existe uma ruptura, né? E aí quem tá colocando essa barreira começa a se sentir bem, porque pensa, conseguir, né? Conseguir impor um limite, conseguir agora as pessoas vão me respeitar. Só que eu acho que isso é uma parada que acontece muito com todo mundo, dependendo da vida, assim. Então, se você termina um relacionamento, você fala, ninguém vai me fazer de trouxa mais, eu não vou confiar mais em ninguém. E aí, quando você começa um relacionamento, você até começa com essa postura, mas isso vai se mudando, assim, as coisas vão acontecendo e você para de agir conforme aquele discurso. Eu sinto que quando você termina um trabalho também, quando você é demitido, quando você sai, fala, nunca mais eu vou aguentar uma pessoa lá em mim, porque quem que aquela pessoa pensa que é? E aí você vai criando um discurso de, a partir de agora, eu vou tomar essa posição. Só que a vida ela não é feita dessas frases de efeito, né? Eu acho que é mais uma construção interna que ela vai se aflorando externamente e as coisas vão tomando o seu rumo. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu não consegui deixar de ser tímido a partir de não vou ser tímido. Agora, quando alguém me perguntar, eu vou falar. E não importa se eu ficar com vergonha. Não. Foi com o tempo. Voltando para o assunto dessas relações, quem está sendo imposto o limite acaba se colocando num lugar muito estranho. Isso pode gerar uma briga dependendo do quanto essa pessoa gosta dessa. E essa sempre vai ficar martelando. Não, mas você. Então essa pessoa tem que ouvir essa aqui, falar, beleza, entendi o seu limite e vou pro meu caminho, sabe? Eu vou seguir meu caminho, porque não dá para confiar em quem faz isso. É a minha percepção. Mas eu acho que é isso, assim, gente. Como que é a amizade para vocês? Vocês acreditam naquelas amizades que são uma para cada coisa? Eu acho muito estranho quem casa, quem começa a namorar. Eu acho que no início tudo bem, né? Você tá vivendo uma coisa nova, mas depois não faz sentido você esquecer suas amizades. Obrigado para quem me escuta, por quem entende meus rolês aqui.